Fala galera do nosso canal, está começando mais um Historiando com o professor Daniel Aguiar e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, a Mesopotâmia. Você sabe o que foi a Mesopotâmia? A importância dessa região para a composição do mundo antigo? Vem comigo e vamos aprender um pouco mais sobre história. A primeira coisa que precisamos compreender é o significado da palavra Mesopotâmia. Esta palavra ela é composta por dois termos, o prefixo meso e o sufixo potâmia. O prefixo meso significa meio e o sufixo potâmia significa rios. Então, em termos etimológicos, é a região que fica entre rios. Pergunta, que rios são esses? Simples, Rio Tigre e Rio Eufrates, rios importantíssimos para as civilizações da antiguidade. Além do mais, os homens que viviam no Paleolítico em um estágio de nomadismo, ou seja, eles viviam de um lugar para o outro, não tinham moradia fixa e estavam em busca de alimentos. Estavam no local, enquanto aquele local poderia lhe proporcionar alguma coisa. Acabando-se os recursos, eles partiam para outros locais. No Neolítico a coisa muda, eles se tornam sedentários, ou seja, eles têm agora um local fixo e por terem um local fixo, serem sedentários, desenvolvem a prática da agricultura e também da criação de animais. Automaticamente, eles precisam da substância base para que toda a vida, toda a agricultura seja perpetuada, a água. Então, a região da Mesopotâmia, por ser uma região entre os rios Tigre e Eufrates, era uma região muito atrativa e automaticamente conhecida pela história como o berço de toda a civilização. Era uma região muito fértil. Só para termos conhecimento, ela é dividida em termos geográficos em Alta Mesopotâmia, marcada pela presença de montanhas, não tem muita fertilidade em seu solo, e a Baixa Mesopotâmia, que é caracterizada por um solo extremamente fértil. Obviamente, quando vem as chuvas e vem lavando as montanhas, a água vem escorrendo, ela vem colhendo detritos, fezes de animais, sabe, que se tornam estercos, e aquilo tudo vai descendo e irriga, ou seja, vai adubando toda a Baixa Mesopotâmia, se tornando uma área muito interessante. Outro detalhe, a Mesopotâmia fica numa região conhecida como Crescente Fértil. É uma região que pega da Ásia, vai até ali no norte, no Egito, no norte da África, e forma um desenho de uma lua crescente. Por isso que é chamada de Crescente Fértil. E foi nessa região que as grandes civilizações da antiguidade se desenvolveram de maneira muito interessante. Ou seja, era uma região onde a agricultura, a base de sustentação dos povos antigos, se desenvolveu de modo grandiosamente. Lembrando que a produtividade dessa área, ela deve-se aos rios Tigre e Eufrates, que também nos momentos de cheias e de vazantes, elas vão possibilitando o desenvolvimento da agricultura e os homens têm que aprender a lidar com aquelas situações da natureza para que a agricultura alcance o patamar elevado. Só para termos conhecimento, para conter as grandes inundações e possibilitar a agricultura em áreas distantes, o que eles faziam? Construíam canais de irrigação. O que eram canais de irrigação? Eram valas que iam levando, sabe, a água, canalizando a água para regiões distantes, de modo que o camarada não precisava ir com um balde, irrigar e voltar e levar. Então eles construíam aqueles canais de irrigação naqueles locais. Eles construíam diques que eram caixas d'água imensas, sabe, que ficam aéreas em um tipo de coluna e também alguns reservatórios. Lembrando que esse tipo de técnica é utilizado até hoje em algumas regiões e tudo isso facilita não só a agricultura, mas a criação de animais e a pesca também vai se tornando um grande atrativo. Então, a partir do Paleolítico, os homens eram sedentários. No Paleolítico, os homens eram nômades. No Neolítico, os homens são sedentários. Então, quando os homens adotam o sedentarismo, lá cerca de 7.000 anos aproximadamente antes de Cristo, eles começam a desenvolver a agricultura e automaticamente aprimorar as técnicas agrícolas, ou seja, os homens foram se tornando especialistas nas técnicas agrícolas. E quando eles se tornam grandes agricultores, comunidades são desenvolvidas ali ao redor daquelas plantações, onde a princípio eram famílias, mas agora essas famílias estão se multiplicando e não são mais tribos ou clãs, são aldeias grandíssimas, então precisa agora de uma nova forma de organização e a organização social começa a se desenvolver ali. Por quê?
Quando os homens eram nômades no Paleolítico e foram se estabelecendo no sedentarismo do Neolítico, nem todos estavam na mesma composição de grupo. Uns grupos se sedentarizaram primeiro, outros grupos se sedentarizaram depois. Então, ao longo de toda a Mesopotâmia, daqueles rios Tigre e Eufrates, um povo foi se estabelecendo aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, e esses povos que eram tribos, que eram clãs, foram crescendo, se tornando independentes, não tinham governo superior para dar satisfação, eles eram autossuficientes, então surgem as primeiras cidades. Também, essas primeiras cidades, elas eram chamadas de cidades-estados. Por quê? Porque elas possuíam uma política própria. Elas possuíam uma autoridade, não devia satisfação a ninguém, então eles se tornam cidades, elas se tornam cidades-estados. Recapitulando, surge o Estado. Como? A partir do aproveitamento das condições naturais. Como assim? Canais de irrigação são construídos para levar águas em lugares distantes. Diques e reservatórios para que as águas sejam mantidas em locais distantes. Desenvolvendo a agricultura, melhora as condições de vida, automaticamente, com o melhoramento das condições de vida, a população vai aumentando de maneira grandiosíssima e isso também faz com que surja algo muito interessante. O quê? A partir do crescimento populacional, aquele alimento que abastecia 50 já não abastece 500. Então isso exige a divisão do trabalho para que produza-se mais, distribua-se mais o trabalho, não se torne pesado para um pequeno grupo e todos participem naquilo. Quando o indivíduo produzia muito, aquilo que sobrava era chamado de excedente, o que excedeu, o que sobrou. E o que ele fazia com a produção de excedente? Simplesmente, aquela geração de excedente, eu sou um homem, eu vivo no Neolítico, eu sou um sedentário, estou lá na região da Mesopotâmia, pois bem, eu planto batata, sobraram 10 quilos de batata de toda a minha produção, mas o meu amigo Marcos, ele está sobrando na plantação dele 10 quilos de cenoura. Eu faço o quê? Troco. Ali surge o escambo, ali surge também o comércio. O comércio não mudou nada. Hoje você pega o dinheiro e troca pelo produto. Dá no mesmo. Se não tiver o dinheiro, você também não leva o produto. Então, a partir dali, nós temos a origem do Estado. E as cidades, elas vão se desenvolvendo de modo muito grandioso. Quando as cidades vão se desenvolvendo, elas começam também a desenvolver as primeiras formas de escrita. Lembrando que a pré-história vai desde o aparecimento do homem, do surgimento do homem, ao nascimento da escrita. Quando a escrita surge, automaticamente surge a história antiga que vai até a queda de Roma. Então nós temos um período muito grande de história. Então quando surgem as primeiras formas de escrita, surgem também, a partir de alguns povos que nós vamos falar mais à frente, surgem os primeiros códigos de leis, surge também uma organização político-administrativa, surge também a padronização de pesos e medidas, ou seja, surge a moeda e nós vamos aprender muito bem isso. Ah, lembrando, essa Mesopotâmia ela era tão disputada que nós temos alguns povos muito interessantes que compuseram toda essa região. Primeiro, foram os sumérios, foram os sumérios. O povo sumério foi o povo que alcançou uma grande extensão, nós vamos falar sobre eles mais à frente. Temos também o Império Acádio, dos acadianos. Temos também o primeiro Império Babilônico, temos o Império Assírio e o segundo Império Babilônico chamado de Império Caldeu. Bom, surge o Estado, surgem as civilizações. A princípio, na Mesopotâmia, ela era formada por diversas cidades-estados, e essas cidades-estados, como eu disse, elas eram autônomas, mas elas se uniam apenas para fins militares, para a defesa de quem tentasse tomar, o seu território, por ser um local muito fértil, era um local de várias guerras, e todo mundo queria aquela mina de ouro, aquele local de sobrevivência, então a Mesopotâmia se tornou muito importante. A partir dessa composição das primeiras cidades-estados, surge a necessidade de um líder, ou seja, um tipo de governante que, ao longo do tempo, foi adquirindo funções militares, religiosas, era um tipo de rei. Este soberano era muitas vezes, assim como na antiguidade em vários povos, considerado um representante de Deus na terra, dos deuses na terra, um enviado de Deus. Então nós temos ali uma sociedade muito bem composta. Diante de uma pirâmide social que divide
e distinguir cada camada de uma sociedade estamental, nós temos na Mesopotâmia alguns grupos muito interessantes. No topo dela, nós temos a presença da família real, ou seja, aquele tipo de soberano, aquele tipo de rei que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e automaticamente temos também um grupo de amigos, de pessoas que eram seus aliados, que compuseram a nobreza daquela época numa linguagem mais moderna. Quem eram? Os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam das coisas sagradas, dos templos, dos deuses, de toda essa relação. Temos também os generais que cuidavam das questões militares, os grandes comerciantes, as pessoas que faziam parte da nobreza da época. E a grande maioria, com certeza, era de camponeses. Lembrando que havia uma grande quantidade de escravos que, em sua grande maioria, eram prisioneiros de guerra, eram pessoas que, por um tipo de castigo pela família, eram vendidos como escravos. Isso você encontra na história de José do Egito. Então nós temos a origem do Estado ali dentro da Mesopotâmia. Aqueles povos que foram se desenvolveram tão grandiosamente que se tornaram civilizações. Civilizações tinham uma grande organização, tinha conquista de territórios, possuía uma cultura, possuía uma literatura, possuía uma religiosidade bem estabelecida. Então nós estamos falando de grandes civilizações. E essas civilizações, elas acabaram entrando em contato com outras civilizações que se desenvolveram ao longo daquela região, do rio Tigre, do rio Eufrates, e o contato entre essas diversas sociedades da Mesopotâmia esses contatos possibilitaram as trocas de práticas culturais. Ou seja, quando um povo se relaciona com outro, ele tende a absorver valores da outra cultura. Só para você entender, quem nunca viajou para um outro estado, para uma outra região, e chegando lá, as pessoas falavam com sotaque diferente, tinham manias diferentes, e quando você regressou para a sua cidade de origem, você voltou cheio de manias. É algo involuntário, mas isso acontece claramente, e isso acontecia através dos contatos que os povos antigos tinham com outros povos. E as descobertas eram assimiladas. Eles se espelhavam em uma questão de um grupo, em outra questão de outro grupo, e por todo o território foi se misturando aos usos, aos costumes locais, e isso foi gerando, um grande desenvolvimento cultural naquela região chamada Mesopotâmia. Eu não vou me ater muito aos povos, eu vou citar brevemente, mas nós temos os sumérios. Lembra que eu falei dos sumérios? Primeiro povo a se desenvolver na Mesopotâmia e tiveram uma influência muito grande. Lembrando que eles viveram do ano 3000 a 2350 aproximadamente antes de Cristo. Então, um povo que aproximadamente há 3000 anos antes de Cristo se desenvolveu nas regiões da Mesopotâmia. E qual a contribuição dos sumérios para o mundo antigo? Eles desenvolveram a escrita cuneiforme. Para quem não sabe o que é escrita cuneiforme, é uma escrita em forma de cunha, em tabuletas de barro. É como se você pegasse um tabuleiro de fazer bolo, colocasse o barro ali dentro, passasse uma régua, alisasse aquilo ali, e enquanto estivesse estivesse cru o barro, você ia escrevendo ali. Quando secasse, você tinha uma escrita, uma placa, e ali estava registrado. Era um método de escrita daquela época, a escrita cuneiforme. E claro, essa escrita foi utilizada por vários povos ali na Mesopotâmia, e lembrando que os sumérios são os criadores da roda. A roda, a maior invenção tecnológica de toda a história é a roda, e os sumérios são considerados como os criadores, os fundadores, que deram origem àquilo que conhecemos como a roda. Temos o Império Acadiano. O Império Acadiano ele tem cerca de 2350 a 2000 anos antes de Cristo. Esse império ele é muito bem discriminado no filme Escorpião Rei 1 e 2, quando aparece Mataios, o Escorpião Rei, o Acadiano, ou seja, aquele que era da Acádia. Os acadianos eram um povo de origem semita porque eram descendentes de Sem, filho de Noé. Noé, que construiu a arca, segundo as narrativas bíblicas, a narrativa bíblica, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Sem deram origem aos semitas. E os semitas acadianos eram originários da Síria, e a sua cultura se juntou à dos sumérios e deram origem ao primeiro império da Mesopotâmia, que era o Império Acadiano. O primeiro império da Mesopotâmia foi o Império Acadiano. Outro povo que se desenvolveu grandiosamente chama-se os babilônios. Os babilônios, cerca de 2000 a 1750 anos antes de Cristo, aproximadamente, esse povo possuía uma riqueza cultural muito grande. Lembrando que quando nós falamos de Babilônia, nós falamos de 2 fases da história desse povo. A primeira fase da Babilônia e a segunda fase onde eles eram chamados de caldeus.
Esses babilônios ocuparam a Mesopotâmia em 2 períodos, e esses períodos nós vamos discriminar daqui a pouco. E, claro, quando nós observamos a história da Babilônia, nós entendemos que é uma riqueza muito grande dentro dessa cultura. Dentro da Babilônia foi criado o primeiro código de leis, o Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião. Foi criado pelo rei Hammurabi e ele pregava a seguinte regra: olho por olho, dente por dente. Pergunta: para que existe a lei? Porque existe a transgressão. Por que existe a lei? Porque existe o infringir. O infringir a lei existe, e por o erro existir, é necessário que uma lei venha para, sei lá, frear, para tentar intimidar, para regulamentar e regularizar a situação daquela civilização. Mas o Código de Hammurabi era um código muito ferrenho. Era literalmente olho por olho, dente por dente. Quer entender? Se o indivíduo constrói uma casa e a casa mata o habitante dela e a sua família, automaticamente, por ser olho por olho, dente por dente, pela lei, pelo Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião, a causa é analisada e, dando culpa para o construtor, ele é colocado ali embaixo com a sua família e, de igual modo, ele é penalizado. Quer entender isso? Daniel foi acusado, segundo a narrativa bíblica, por ter orado a Deus e revogado a lei dos medos e persas que o rei Dário havia implantado. Quando ele foi acusado, ele foi condenado à cova de leões. Não morrendo, sendo considerado inocente, segundo a Bíblia nos afirma, os seus inimigos foram lançados lá dentro. Olho por olho, dente por dente. Quem tentou matar vai morrer também. Então havia muita regra, muita regra. Se um filho levanta a mão para bater num pai ou na mãe, ele tem a mão amputada. Então havia regularização daquela sociedade. Então esse código de leis veio para colocar a sociedade em ordem. Lembrando que os babilônios eles construíram reservatórios de águas, canais de irrigação e as grandes obras da história, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que são os jardins suspensos da Babilônia. Eram zigurates, como assim? Eram pirâmides, sabe? Só que elas possuíam camadas. Não eram tipo a do Egito, que era escorregadia. Elas possuíam camadas, degraus. E em cada degrau, eles iam construindo jardins. E esses jardins eram conhecidos como jardins suspensos da Babilônia. Uma imagem linda, nós temos representações em pinturas, coisas assim interessantíssimas. E os canais de irrigação cercavam esses zigurates, onde ficavam os jardins suspensos, e eram desenvolvidas as agriculturas ali, e era algo monumental naquele período. Durante o segundo período do Império Babilônico, chamado Caldeu, nós temos ali a construção dos grandes zigurates em forma de templos. Como assim? Templos de adoração a Deus mesmo, aos deuses mesmo. Eles entravam naqueles templos, subiam os degraus e lá em cima havia literalmente um templo no topo dos zigurates. Sempre desde a história antiga, os homens buscavam estar no alto, porque havia aquela representatividade de que quanto mais alto, mais perto de Deus. Para terminar, temos também os assírios. Os assírios foram assim, conhecidos pela sua grande saga, pela sua grande sede militar. Como assim? Esse povo que viveu há cerca de 1300 a 612 a.C. é conhecido também na narrativa bíblica quando Deus envia o profeta Jonas para pregar a palavra lá. Jonas, que foi engolido por um grande peixe, por uma baleia, lembra aquela história? Então, Jonas ele é enviado para pregar em Nínive. E Nínive, para quem não sabe, é a capital da Síria. E eles eram povos tão belicamente preparados e automaticamente eles eram tão perversos que por onde eles passavam eles deixavam um rastro de destruição. Lembrando que eles tinham o costume de fazer amontoado de mãos pelo caminho onde eles passavam, mãos dos seus inimigos, eles cortavam mesmo e faziam aquele monte de mãos para intimidar os adversários. Mais à frente era um monte de cabeças. E só para você ter conhecimento da perversidade desse povo, na grande muralha da capital Nínive, eles tinham o costume de esfolar seus inimigos e colar a pele na muralha. O couro do indivíduo ficava pendurado ali. Então eles eram extremamente perversos. Então eles eram um povo assim que assustava literalmente. Só em falar a gente já fica assustado. Mas foram muito bem eficientes durante as guerras, implantando também o uso de carros para combater aquilo que nós conhecemos como bigas. Eles também foram grandes desenvolvedores da agricultura no aperfeiçoamento do arado, pela construção de maiores de uma das maiores bibliotecas da história da antiga. Então é uma coisa muito interessante. A biblioteca é a biblioteca de Nínive, né? A sua capital. Então nós temos um povo muito interessante e que avançou muito durante o seu período de expansionismo. E a Mesopotâmia era uma região politeísta em termos religiosos.
politeísta porque adoravam a vários deuses. E as divindades, elas eram poderosas e consideradas também imortais, mas tinham vontades, desejos, sentimentos semelhantes aos sentimentos dos homens. Só lá, recapitulando, aqueles zigurates representavam a moradia dos deuses. Sabia disso? Lá em cima dos deuses na Terra, eles passavam um tempo aqui na Terra e nessas construções nós temos os terraços, as camadas, como eu havia dito, e lá no topo tinha um templo e em seu interior tinha sala onde os sacerdotes realizavam rituais, sacrifícios constantemente para agradar aos deuses. Para a ciência, os mesopotâmicos, eles foram muito interessantes. A Mesopotâmia foi muito interessante porque contribuiu para o desenvolvimento da astronomia. Claro, lembrando que toda essa questão dos astros, do Sol, da Lua, deu-se devido à questão da agricultura, que tem toda uma relação com aquilo. E lembrando que os fenômenos celestes sempre faziam representação ao desejo ou aos desejos e vontade dos deuses. Tinha toda essa associação. E os estudos astronômicos favoreceram a prática da agricultura grandissimamente e o desenvolvimento também dos conhecimentos matemáticos, porque é de grande importância para qualquer coisa nessa vida. E outro detalhe, eles desenvolveram também o sistema sexagesimal. Para quem não sabe, eram símbolos diferentes que correspondiam a cada um dos 60 algarismos considerados necessários para a sua época. Então nós temos uma simples aula, uma simples representação daquilo que foi a Mesopotâmia. Eu espero que isso tenha lhe ajudado bastante na sua prova, no seu teste ou em qualquer trabalho, tá? E estaremos aqui mais adiante com mais uma videoaula. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e seja muito enriquecedor para o seu conhecimento. Um forte abraço e até lá!